Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo, que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Oremos. Mais uma vez, Senhor, humildemente nos aproximamos da Tua presença, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós. Desvenda os nossos olhos, Senhor, a fim de podermos contemplar as maravilhas da Tua santa lei. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. A interpretação da lei. O que Jesus veio trazer? Novidade ou veio cumprir a lei? O que Jesus veio ensinar? Novidade ou veio cumprir e ensinar a lei? Esse é um princípio muito importante para iniciarmos a análise desse texto e a pregação da palavra de Deus nesse texto. Porque esse é exatamente, talvez, o nosso grande problema na nossa geração. O surgimento de mensagens e aparentes verdades desconectadas de toda a Escritura Sagrada. Práticas, ensinamentos que não têm respaldo em toda a Escritura. Percebe que esse é a grande questão aqui, porque não é só apenas o cumprimento da lei, mas o ensinamento da mesma que está em xeque. Tanto é que no verso 19 ele diz: aquele, pois, que violar um desse mandamento, posto que menores, e ensinar, e os ensinar. Então, aqui Jesus Cristo está colocando o ponto exatamente no problema. Não é apenas a verdadeira interpretação da lei, mas o ensino dessa interpretação. Isso, então, traz um peso sobre os nossos ombros, aqueles que têm a responsabilidade de ensinar e pregar a palavra de Deus. Porque o padrão que Cristo vai estabelecer aqui é um padrão que deve ser seguido. Jesus Cristo, então, estabelece a primeira verdade: não penseis que vim revogar a lei, nem os profetas. E duas coisas aqui são importantes. Primeiro, ele está dizendo: eu não vim aqui negar aquilo que eles disseram, não vim aqui anular o que eles disseram. Ele diz: eu vim cumpri-los. E a palavra, esses dois termos usados por Cristo, exatamente essa imagem, a lei e os profetas, era uma maneira também bíblica de se dividir o cano do Antigo Testamento. A lei e os profetas. Outra vez, Jesus vai dividir da seguinte forma: lei, profetas e salmos. Mas também lei e profetas é uma maneira de dividir todo o cano. Jesus aqui não está falando de uma lei específica, ele está falando de toda a Escritura Sagrada. Então ele passa a dizer: as sombras da antiga aliança, elas terminam em mim, elas apontam para mim. E a palavra cumprir exatamente essa ideia de plenitude aqui. Em outras palavras, a lei e os profetas alcançam a sua plenitude na pessoa de Jesus Cristo. Aqui não está sendo discutido uma lei específica, aqui não é discussão específica sobre a validade da lei moral para a igreja hoje. Não é se a lei civil foi abolida, não é simplesmente se a lei cerimonial também não existe mais. Não é esse o ponto aqui, simplesmente em questão. O ponto aqui é:
toda a lei do Antigo Testamento, profetas e a lei e os profetas, toda a escritura do Antigo Testamento, elas estão se cumprindo em mim. Elas apontam para mim. É um elemento importante porque lá no Evangelho de Lucas, por exemplo, no capítulo 24, se você abrir sua Bíblia comigo, você vai, quando Jesus Cristo está no caminho de Emaús, não é? Com os discípulos no caminho de Emaús. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós podemos ler do versículo 3 em diante, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, portanto, conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida de caminhais? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, e já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Ó nécios e tardos de coração, para credes em tudo o que os profetas disseram. Então ele continua: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Veja, e aqui a linguagem simplesmente é essa: não é dito na antiga aliança que eu morreria e ressuscitaria e entraria na minha glória. Ele está argumentando exatamente assim: o que está acontecendo comigo foi dito na antiga aliança. Vocês são nécios, vocês não entendem o que está escrito na lei. E ele continua dizendo, e começando por Moisés, verso 27, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Começando por Moisés, aqui a lei, discorrendo por todos os profetas. E aqui Jesus Cristo, então, faz menção direta àquilo que nós já ouvimos em Mateus. Toda a lei e os profetas falam acerca dele. Eu vim cumprir a lei, eu não vim revogar a lei. Isso então significa, e Jesus aqui dizendo diretamente aos fariseus e escribas daquele lugar: eu não vim trazer novidade, eu vim cumprir a lei. Apesar de que no versículo 18 ele falar de uma possível interpretação literal como fundo de toda a interpretação do Antigo Testamento. Ele diz: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um tio, nem um i, ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Se você souber o que é um tio e um i, literalmente em hebraico é a expressão que Jesus usa. Ele usa uma partícula da letra hebraica, apesar de estar falando em grego, ele usa a menor letra hebraica chamada iod,
que é uma letra bem pequena mesmo. Mas ele usa uma outra palavra para se referir a um traço que nos ajuda a identificar uma letra da outra. Por exemplo, a letra K em hebraico e a letra B, elas são diferenciadas por um tracinho abaixo da letra B. Ele diz assim, nem isso vai passar. Esse tracinho que identifica, que muda uma letra da outra, não vai passar. Tudo vai se cumprir. Aqui ele está falando sobre a harmonia e o poder daquele que prometeu aquilo que foi dito na Antiga Aliança. Nada vai deixar de acontecer daquilo que foi prometido. Mas alguém poderia dizer, então, um i, uma vírgula, então quer dizer que a interpretação tem que ser dessa forma. Um i e uma vírgula. Tem que ser literal. É isso que ele está dizendo. Não. Não é literal, até porque os escribas e fariseus que tentavam interpretar dessa forma não entenderam a mensagem dele. Não é literal, porque no sentido que alguns entendem por literal, né? Porque literal para muita gente é o que a palavra quer dizer, independentemente do contexto que ela foi escrita. Então, se você pega a palavra casa, você vai no dicionário, casa é isso. Então, você acha que casa é exatamente o que significa a palavra. Aí você vai para o texto de 2 Samuel, capítulo 7. Em 2 Samuel 7, todo o capítulo 7, a palavra casa aparece com três sentidos diferentes. Uma para se referir a palácio, outra para se referir a palácio ou casa de Davi, uma para se referir ao templo, casa de Deus, e a outra para se referir à descendência de Davi. Ele usa as mesmas palavras, significando três coisas diferentes. Então, ser literal não significa dizer que nós temos que interpretar a palavra ao pé da letra, não é isso. Interpretar literalmente a Bíblia significa o que o autor quis dizer com aquela palavra naquele contexto. E quem é o melhor intérprete da lei? A própria lei, a própria Escritura. Quem melhor interpreta a Bíblia? A própria Bíblia. Jesus Cristo vai dizer isso logo adiante. Se você olhar comigo, por favor, no próprio capítulo 5, ele disse assim, capítulo 5, verso 43, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aqui, Jesus Cristo está combatendo, aparentemente, ele está combatendo aqui a própria lei. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então, muitos aqui, lendo o texto superficialmente, dizem assim, veja, aqui Jesus está combatendo a lei da Antiga Aliança. Ele está estabelecendo a lei do amor na Nova Aliança. Veja bem, não me parece exatamente isso que o texto está dizendo. Se você prestar bem atenção, por exemplo, o que é que a lei diz exatamente? Levítico 19, 18. Ele está citando Levítico 19, 18. E lá em Levítico, capítulo 19, verso 18, diz exatamente assim. Levítico, capítulo 19, verso 18. Diz assim, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Exatamente o que a lei simplesmente diz. É exatamente o que ela diz. Ela não diz, odiarás o teu inimigo. Amarás o teu próximo. Então Jesus aqui não está combatendo a lei, ele está combatendo a falsa interpretação da lei. Então quando ele diz, nem o i ou o tio vai se cumprir, vai deixar de se cumprir, ele está dizendo, porque o cumprimento dessa lei vai ser de acordo com aquilo que ela é, não de acordo com aquilo que vocês pensam que ela é. O entendimento da lei é esse. Então ele passa a expor qual é o verdadeiro significado da lei. Como os fariseus, como eles entenderam, como os escribas entenderam? Eles entenderam assim. Ora, o meu próximo é quem nasce Israel. Se não nasce Israel, é inimigo. Então eu amo o meu próximo e odeio o meu inimigo. Odeio aquele que não é judeu. Jesus Cristo vai dizer, não. Vocês devem amar os vossos inimigos. Então ele passa a dizer, quem é o teu próximo? O teu próximo é todo aquele que está no teu caminho. A palavra do bom samaritano. Quem é o teu próximo? É aquele que está no meu caminho.
seja ele quem for. Ele está no meu